Fala pessoal, tudo certo? Bom, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo tutorial. Hoje, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, vou colocar um pequeno roteirozinho do que eu pretendo trazer, vai ser mais um vídeo configurações. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer a configuração do N8N, tanto no nosso ambiente de staging, que a gente fez um videozinho aqui, mostrando como que a gente configurou esse ambiente numa máquina um pouquinho menor e usando comandos manuais ali, né, usando o Docker, obviamente, mas usando o Docker ali, com um arquivo Docker Compose dentro do nosso servidor. Então nós vamos utilizar essa arquitetura ali para a gente poder montar o N8N de uma forma um pouco mais escalável, né? Então fazer com que ele rode no modo fila, e eu vou exemplificar para vocês e mostrar como que isso funciona aqui daqui a pouquinho. Além disso, a gente vai fazer esse mesmo processo também utilizando o EasyPanel, para vocês verem como que nós vamos configurar esse ambiente ali do N8N no modo fila também, ali no EasyPanel. Num segundo momento, eu vi que algumas pessoas estavam com dificuldades de atualizar a versão do N8N, e nós vamos aproveitar e atualizar para todas essas instâncias do N8N que a gente vai criar ali, tanto para staging quanto para produção, né? Então, sempre que eu falar em staging, é no nosso ambiente ali onde a gente configurou de forma manual, e sempre que eu falar produção, é no ambiente que a gente configurou utilizando o EasyPanel, beleza? Bom, então nós vamos fazer essa atualização do N8N, eu vou mostrar para vocês como faz essa atualização do N8N. Além disso, no nosso ambiente de produção, a gente instalou lá o Evolution API, também utilizando ali o EasyPanel de uma forma super simples, mas eu não mostrei como que instala ele de forma manual, e nós vamos fazer isso então no nosso servidor de staging ali, no nosso ambiente de staging. Esse é o terceiro passo ali que a gente vai trazer nesse vídeo aqui. E eu vou mostrar para vocês também, mais pro final ali, eu vou passar para vocês um bônus aí que eu vou deixar aqui no vídeo, uma novidade que eu tô querendo trazer aqui pro canal também, mas isso aí eu vou falar lá pra frente e fica aí de surpresa pro final. Então fica no vídeo aí, que hoje a gente vai falar com bastante coisas técnicas, mas ainda é uma configuração bem iniciante, uma configuração bem primária ali, e um modo mais correto, digamos assim, da gente utilizar o N8N do que a forma com que a gente está utilizando ele nesse momento e como eu ensinei nos outros vídeos iniciais aqui do canal, beleza? Então bora lá. Bom, eu estou trazendo aqui uma pequena representação de como que está a nossa configuração atualmente, isso tanto para o nosso ambiente de staging quanto para o nosso ambiente de produção. Está basicamente replicado essas duas configurações, a gente só configurou de uma forma diferente, mas de uma forma macro. A gente tem lá, por exemplo, o nosso usuário ali que está no computadorzinho dele. Quando ele acessa a internet ali, o browser dele, ele acessa ali o nosso domínio, né, que a gente configurou ali, que é esse domínio aqui do n8n.progtech.com.br para acessar a produção, e o ambiente n8n-staging.progtech.com.br para acessar o nosso ambiente de staging. Então, quando ele faz esse acesso, a internet, obviamente, consulta o nosso DNS, e aí ele verifica ali onde é que está o nosso domínio e aponta para o nosso servidor, né? Então cada um vai estar apontando para um servidor ali. Se você tiver até duas instâncias ali apontando para o mesmo servidor, aí vai depender de como é que está a configuração do DNS. Mas no caso ele vai consultar aqui o DNS e vai enviar lá para a nossa VPC, que no nosso caso está configurada lá na Oracle Cloud. Eu também ensinei aqui no primeiro vídeo, né, nos dois primeiros vídeos, como que você pode configurar uma máquina, uma VPS lá na cloud de forma gratuita usando o tier free deles lá. E não tem cobrança nenhuma, né? Você não precisa ter nenhum custo para poder conseguir ter uma máquina bem interessante ali para você poder rodar suas aplicações, incluindo o N8N. Então essa é a nossa arquitetura atual. Como que funciona? Dentro da nossa VPC, a gente tem lá um Docker instalado. E dentro do Docker, a gente tem uma instância do nosso N8N, uma instância do Redis e uma instância do Postgres. O Postgres, né, é um banco de dados ali de armazenamento mesmo, né? Então é um banco de dados relacional, né, um banco de dados comum ali, onde o N8N armazena ali todas as configurações do workflow, todas as configurações da plataforma ali de uma forma geral, todas as execuções, praticamente todos os dados que são persistidos ficam dentro do nosso banco de dados do Postgres. Esse aqui não é o padrão do N8N, o N8N por padrão ele usa o SQLite, que é um outro banco de dados, mas o Postgres, por ele ser um pouco mais robusto, um pouco mais escalável, ele é mais recomendável aí para você utilizar o N8N. Um outro banco que a gente instalou lá é o Redis, tá? Esse Redis aqui, por enquanto, a gente não está usando ele para nada dentro do N8N de fato, né? Dentro da configuração do N8N. A gente usa o Redis para a gente poder utilizar dentro dos nossos workflows dentro do N8N. Então a gente pode usar o Redis, por exemplo, como uma ferramenta de memória para os nossos agentes de IA dentro do fluxo de automação que a gente criou ali dentro do N8N. Então, basicamente, é para isso que a gente tem o nosso Redis hoje criado lá, mas ele não faz parte da configuração para o funcionamento do N8N. Então, essa é a arquitetura atual. E como que isso funciona? O N8N ele tem três etapas importantes lá, que são a etapa do editor, que é exatamente essa tela aqui que a gente vê, né? Então, sempre que a gente está com essa tela aqui é a tela do front-end, né? Digamos assim. A tela do editor, ele tem, obviamente, o front-end e o back-end ali juntos, mas tem a parte do editor aqui, que é onde a gente faz a configuração do nosso fluxo de automação. Que é essa parte aqui, esse editor UI. Tem também a parte dos webhooks.
Esses webhooks a gente registra através do nosso front-end lá, mas ele também recebe esses dados ali de quando a gente tem alguma plataforma que se conecta ali com o nosso end-to-end, seja às vezes um WhatsApp enviando alguma informação ou alguma outra plataforma mandando diretamente um webhook para o nosso end-to-end startar um fluxo de automação. Esse webhook também está dentro dessa instância aqui do end-to-end e também as execuções do fluxo de automação do início ao fim também estão nessa instância do end-to-end, né? Então ele está configurado de forma simples ali, a forma mais crua ali de instalar o end-to-end. E qual é o problema dessa abordagem? O problema dessa abordagem está exatamente em ele fazer tudo, né? Então ele faz do início ao fim ali, desde o editor, desde o webhook, desde as execuções, ele faz tudo. O end-to-end, ele é desenvolvido ali numa linguagem ali que chama Node.js, e esse Node.js, por padrão, ele é escrito ali em JavaScript, né? E o JavaScript, por padrão, ele é single thread, né? Ou seja, ele usa um único processo ali para poder fazer todas as execuções. Então, qualquer coisa que você estiver fazendo ali, webhook recebendo, execução do fluxo, etc., ele está usando uma única thread do seu processador para poder executar tudo isso. Com a escala, né, à medida que você vai tendo muitas requisições chegando ali para o webhook, muitas execuções de fluxo ali simultâneos e tudo mais, isso começa a ficar um pouco mais pesado e um pouco mais lento para a execução dessa configuração. Então, a gente vai agora separar esse nosso end-to-end, vai ser dentro do mesmo servidor por enquanto, mas ele já fica mais ou menos preparado para a gente poder conseguir escalar horizontalmente, né? Ou seja, a gente conseguir colocar mais máquinas para poder responder o nosso processo ali. Essa parte da escala horizontal ali a gente não vai abordar ainda nesse vídeo. Esse é um conteúdo um pouco mais avançado, eu vou trazer um pouco mais para frente ali, mas ele já fica mais ou menos preparado com essa configuração que a gente vai fazer ali. E como vai ficar aqui agora a nossa configuração depois que a gente fizer todas essas configurações ali no nosso staging, na nossa produção. Ficará da mesma forma até essa parte aqui, né? O usuário acessa a internet verifica o DNS e o DNS vai chamar o nosso VPC. Porém, lá dentro do nosso Docker, a gente vai ter uma instância, nesse primeiro momento, uma instância do editor, uma instância de webhook e N instâncias de workers, né? O que esse editor faz? É o que eu falei, o editor é somente responsável por essa parte aqui, onde a gente configura os workflows e tudo mais. A parte do webhook é quando a gente configura alguma trigger de webhook que vai receber o webhook. Seja um webhook normal, seja algum webhook que vai ser enviado por algum aplicativo externo, né? Que é essa parte aqui, dos on-app event. Seja no envio de formulário, seja no envio de uma mensagem por chat, qualquer um desses fluxos vai chegar através do webhook. A parte de pooling, né? Se a gente precisar fazer algum evento agendado, alguma coisa nesse sentido que a gente usa aqui, on schedule, quem faz esse gerenciamento é o editor. Esses dois caras aqui, eles vão simplesmente enviar para o Redis, eu vou até colocar aqui, ó, eles vão enviar para o Redis uma fila. Então, tanto esse cara quanto esse cara aqui vão enviar para o Redis um registro que irá enfileirar o fluxo de automação para executar. E nós vamos ter lá N workers, 1, 2, 3, 4, você pode escalar isso da maneira que você quiser. E é o que eu falei, cada nozinho desse aqui vai rodar um end-to-end completo ali dentro, só que no modo de worker. Esse aqui vai executar no modo normal, esse aqui vai executar no modo de webhook. Esses caras aqui, que vão estar executando no modo de worker, ele vai ter um end-to-end completo ali, rodando no Node. Cada um desse aqui vai ser um processo e ele vai conseguir puxar essas tarefas para poder fazer. E à medida que forem tendo mais tarefas aqui, à medida que os workers vão ficando livres, eles vão puxando novas tarefas. A gente pode configurar também concorrência para esses workers aqui, puxando tarefa à medida que ele vai ficando livre, né? Então, por default ali, as concorrências dos workers são 5, ou seja, cada worker desse aqui vai poder executar 5 tarefas ao mesmo tempo. Ou seja, se chegou 10 webhooks aqui, ele vai colocar aqui dentro do Redis. Esse worker aqui já vai puxar 5 paralelamente para fazer, e esse aqui vai puxar 5 paralelamente para fazer. Ele vai executar tudo em paralelo no mesmo momento. Isso aí é muito interessante, faz com que as filas sejam executadas de forma super rápida e faz com que você consiga, com essa estrutura, escalar horizontalmente depois, colocando esses workers aqui em alguns servidores separados, com auto-scaling, coisas nesse sentido ali, usando Kubernetes. Isso aí, como eu falei, é um assunto um pouco mais avançado, eu vou trazer aqui em vídeos futuros, beleza? Então, bora lá agora para a configuração na prática, para vocês entenderem exatamente o que a gente precisa fazer dentro das nossas configurações. Bom, então o primeiro passo que a gente vai ter aqui, nós vamos entrar no nosso servidor lá para começar as configurações. Eu acho que já vale aqui a gente já então acessar lá o nosso servidor. No caso aqui, vou utilizar o SSH e eu vou acessar o de staging aqui. Eu vou acessar esses caras aqui em todas essas abas que eu já tenho abertas aqui, para a gente poder ter bastante espaço para a gente poder trabalhar e a gente ver como é que funcionam as coisas. Beleza, eu estou dentro do meu servidor. Uma coisa importante que vale dizer aqui, voltando aqui até para o nosso ScaliDraw,
Como a gente vai ter uma instância para o N8N editor, uma instância para o N8N webhooks e os workers vão ter várias instâncias, os workers não vão ser acessíveis através da web. Então a gente não precisa ter nenhum DNS configurado para os workers. A gente precisa ter o DNS configurado para o nosso editor. Como a gente já tem ali o n8n.progtech ou o n8n-staging.progtech já configurado lá no nosso DNS, a gente vai precisar configurar somente os dos webhooks. A gente pode manter o do editor mandando para esse domínio que a gente configurou aqui. Nós vamos configurar somente os do webhook. Para a gente fazer as configurações lá, enquanto isso a gente espera o nosso DNS propagar, já vale fazer já de cara. Então eu já vou fazer até para os dois, para o ambiente de produção e para o ambiente de staging. Ó, então no nosso ambiente de staging a gente tem esses caras aqui, que manda para esse IP. E eu vou copiar o IP aqui, nós vamos mandar para o mesmo IP. Então eu vou colocar aqui n8n-webhooks-staging. E eu vou mandar para o endereço dessa minha VPS aqui. Adicionar. E eu vou mandar aqui agora também para ela. Vai ser o www.n8n-webhooks-staging. Também mandando para o mesmo lugar. Beleza. Além disso, nós vamos pegar agora o outro IP lá. Esse IP aqui é o IP da produção. E vamos fazer a mesma coisa. Vou colocar ele aqui porque ele coloca um espaçozinho a mais aqui. Beleza, agora sim. Então aqui nós vamos colocar n8n-webhooks.progtech. Vai mandar para esse endereço aqui. E também para esse endereço aqui vai ser o www.n8n-webhooks. Beleza, então nós já temos aqui então nossas quatro configurações a mais que a gente precisa fazer no DNS. Isso, obviamente, se você já tiver feito a configuração inicial lá, apontando o N8N também para esses endereços aqui. Então vamos salvar, beleza, tá salvo. Você pode acessar esse site aqui, ó, que chama DNS Checker, esse primeiro que aparece aqui no Google. E aqui a gente já pode verificar. Então vamos ver aqui, ó, n8n-webhooks-staging.progtech.com.br. Você dá um search aqui, ó, ainda não propagou nada, né? Então a gente vai esperar um tempo aqui para ver se ele vai propagar. Enquanto isso, a gente vai começar a fazer a configuração lá no nosso servidor. Bora lá. Então, acessei aqui o servidor. A gente tem dentro da nossa pasta apps o nosso n8nstaging.progtech.com.br. E essa aqui é a pasta principal onde está o nosso Docker Compose e também o nosso .env, que ficou as variáveis de ambiente lá, para a gente poder configurar todas as variáveis ali que a gente vai precisar utilizar dentro do nosso Docker Compose. Esse outro cara aqui, eu vou deixar ele no Docker Stats, para a gente poder ver exatamente quais são as instâncias do Docker que estão rodando no nosso ambiente. Então, eu tenho o Docker Proxy aqui, foi um container que a gente subiu na aula passada, para poder usar o FFmpeg. Então, ele está rodando aqui. Eu tenho o meu Scala aqui também rodando. E os outros caras aqui são relacionados a esse N8N Staging Progtech. Exatamente aqui, esse cara por aqui. Então, tá esse cara aqui rodando, o N8N. Tá rodando o pgadmin, tá rodando o Postgres e tá rodando o Redis. Beleza, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar, inicialmente, acessar o nosso .env. Então, a gente pode dar um vim env. Vim aqui é um editor de texto, obviamente. E aqui tem as configurações do nosso N8N atuais. Eu atualizei lá dentro do nosso repositório. Vai estar dentro de vídeos. Esse aqui, ó. Update and Enhance N8N and Install Evolution API. Esse aqui é a versão atualizada. E vai ter aqui o env de exemplo. Você vê que ele já tem bem mais dados do que a gente tem aqui. E tem também o nosso Docker Compose. Uma dica extra aqui para vocês. Se você quiser pesquisar por arquivos aqui, você pode pesquisar por aqui e tudo mais. Mas eu acho super interessante esse recurso que o GitHub tem. Que é o seguinte, você pode vir na página inicial do GitHub. Então, estou aqui na página inicial do GitHub, não. Do repositório, né? No caso aqui, o progtech/YouTube. Com você estando aqui nessa tela, você simplesmente aperta ponto no seu teclado e ele vai converter aqui de github.com para github.dev. E automaticamente ele já vai configurar um editor aqui, né, que é o VS Code, dentro do seu GitHub. Você só dá permissão para ele aqui, coloca o seu usuário. E aqui você já tem um editor aqui, que você pode aqui pesquisar pelos arquivos. Ó. Então quando eu coloco aqui o Docker Compose aqui, ele já acha aqui os Docker Compose que eu tenho instalado. Você consegue verificar exatamente tudo por aqui sem precisar baixar o repositório ali se você não quiser baixar. É interessante baixar se a gente quiser rodar os comandos, né?
Eu vou até usar esse outro cara aqui, ó, que eu tenho o GitHub, YouTube, tá aqui. Eu vou dar um git pull aqui, ele vai puxar a versão mais atualizada dos meus arquivos. Se a gente precisar rodar algum comando, a gente acessa essa abinha de comandos aqui. Beleza, vamos pegar aqui então as variáveis de ambiente para a gente poder ver o que a gente vai precisar configurar. Olha só, nesse momento a gente tem o nosso N8N Webhook URL apontando para o nosso domínio padrão. Por quê? Porque o N8N que a gente tem executando nesse momento é um só para todas as execuções. Então o nosso editor vai estar ali, o webhooks vai estar ali e os trabalhos ali que ele vai executar também vão estar ali. Então nós vamos configurar agora o nosso N8N Webhook URL para o traço aqui do webhook, né? Então vai ser N8N traço webhooks staging.progtech.com.br. O generic time zone já está aqui, São Paulo. Agora o editor, ó. Então eu vou copiar aqui, vou jogar o editor aqui. O editor vai ser o n8n-staging.progtech.com.br. Pode apagar esse resto aqui. Aqui é o HTTPS, né? HTTPS. O host do editor vai ser o n8n-staging.progtech.com.br. O N8N host a gente não tem, ó. Deixa eu até pesquisar por ele aqui. Copy. Eu vou pesquisar aqui, ó. O N8N host não tem. Ele passou agora para ser o N8N Webhook host, ó. Então, esse cara aqui eu vou excluir. E aqui agora eu vou criar esse cara aqui. Webhooks-staging.progtech.com.br. Essa configuração aqui ficar errada, não tem problema não. A gente corrige depois lá. Mas inicialmente é esse aqui mesmo. Aí aqui, a gente vai ter 3 arquivos onde a gente vai colocar os logs para a gente poder ver acontecendo as coisas em cada um deles separadamente. Esse local aqui é o local dentro do container, né? Então, quando a gente sobe um container do N8N, ele executa lá um /home/node .n8n, e aqui dentro é onde fica a instalação do N8N. E lá dentro tem o logs, uma pastinha logs. Nós vamos colocar aqui o log para o editor nesse arquivo, o log para o webhook nesse arquivo e o log para o worker nesse arquivo. Então, esse aqui você não altera. Só pega esse cara aqui e joga ele direto aqui. Log level debug, tá aqui. Ó, N8N editor port. Vamos colocar aqui. Webhook port. Vou colocar embaixo aqui. Execution Data Max Age. Nós vamos colocar 720. O que isso aqui significa? Isso aqui é uma configuração lá do N8N de quando que os dados vão expirar. Vamos supor que fica uma coisa na fila ali e o nosso servidor morreu, a gente desligou o servidor, aconteceu alguma coisa. Quanto tempo que ele mantém o cara na fila? E aqui é em horas, tá? Então 720 horas aqui, se não me engano, dão ali aproximadamente 30 dias. E aí, as configurações do SMTP, eu vou manter do jeito que está aqui. SMTP, papapá. Precisa desse Node Production aqui também. Vou colocar aqui para baixo. Node Production. Aí o Postgres está aqui. pgadmin está aqui. E o head está aqui. O head a gente tem que adicionar só o username aqui também. Beleza. Estamos com nossas variáveis de ambiente já configuradas aqui para essa nova versão do N8N. Enquanto isso, vamos checar aqui no nosso DNS Checker aqui para ver se já propagou. Ó, tá começando a propagar. Em alguns lugares já propagou. Daqui a pouco acaba de propagar tudo. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos dar um docker compose down N8. Vamos matar o nosso container do N8N. Você vai ver que ele vai morrer aqui, enquanto a gente está fazendo esse docker stats aqui, ó. Então ele já foi removido. Ele exibe que, obviamente, que a network ainda tá ativa, né? Porque tem mais serviços rodando lá. A gente só matou o serviço do N8N. Beleza. E aí, agora nós vamos precisar rodar esse docker compose.yaml. Então vamos fazer passo a passo para vocês verem a diferença acontecendo. O que nós vamos fazer? De início, eu vou tirar esse serviço do N8N que tem aqui e manter só os serviços do Postgres. Só o serviço do Postgres, do Redis e do pgadmin. Uma configuração que eu fiz aqui, a mais, a gente pode conferir aqui nesse arquivo, esse novo aqui, ó.
é que no Postgres eu adicionei esse restart unless stopped aqui. Pode colocar essa instrução aqui. No Redis, a mesma coisa. E no pgadmin, a mesma coisa. Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para o seguinte. Ele só vai parar esse container, ele só vai deixar esse container morrer se eu parar ele deliberadamente. Eu der um docker compose down igual eu fiz aqui agora. Para que serve isso? Se você desligar a máquina e ligar novamente, ele parou sem ser deliberadamente, né? Foi um force shutdown ali. Com isso, ele vai subir esse serviço novamente quando você reiniciar a máquina lá e você não precisa entrar aqui dentro do projeto e rodar o docker compose up lá para ele poder subir o serviço. Mesma coisa nós vamos fazer aqui pro pgadmin também. Então, beleza. Então, esses 3 serviços aqui são serviços extras ali do nosso Docker. E aí, você vê que aqui, ó, nesse arquivo, ele já tem as 3 configurações que nós vamos executar, do N8N, do Webhooks e do Workers. Eu vou subir um por um e a gente vai ver o que vai acontecendo. Olha só, então a gente vai pegar aqui o N8N. Eu posso simplesmente diminuir aqui, ó. E aí segurar o Shift aqui e dar um para baixo. Ele já vai selecionar todo o nó do N8N aqui. E eu vou colar ele aqui. E ele já fica aqui certinho. Então, o que esse nó aqui vai fazer? Vou explicar um pouquinho aqui de cada coisa. Ele vai pegar a imagem do N8N, a última que a gente tem no nosso servidor. Ele vai usar as variáveis de ambiente. Database, o host do nosso banco de dados, que é o Postgres, a senha, que está lá no nosso env, a porta do Postgres que está lá na nossa env, o pool size aqui, fixo 10, o db user aqui também está lá na nossa env, o tipo de banco, o Docker host, a gente manteve aquele Docker proxy lá funcionando aqui, e aqui são as coisas novas. Esse Q Bull Redis Host qual que é o host do nosso Redis. Como a gente está dentro da mesma rede do Docker aqui, a gente pode simplesmente chamar o nome do serviço. Então vai ser Redis. O username para poder acessar esse Redis está lá na nossa env, password também, porta também. Nós vamos colocar um prefixo para ela. Então sempre que ele for criar uma nova coisa, novo registro lá na fila, ele vai usar N8N_Q e aí ele vai colocar alguma coisa depois ali. Sei lá, job 1, job 2, job 5, sei lá como que o N8N gerencia isso. O Executions Mode a gente vai colocar aqui como Q, que é para a gente executar em fila. O Execution Data Max Age é aquele esquema lá que eu falei. Ele fica combinado com esse prune aqui, né? Então esse prune aqui a gente coloca true, e aqui a gente coloca o máximo que ele vai reter. A idade da execução ali, então são 720 horas. Generic Time Zone, colocamos aqui a América São Paulo, mas também puxa lá da nossa env. Essas coisas aqui já eram padrão, a gente já tinha esses dois aqui. Aí aqui, um novo N8N Editor Base URL, qual que é a URL do nosso editor, então por isso que a gente tem a nova configuração lá. Aí aqui a parte do e-mail, protocolo que a gente vai acessar aqui, o HTTPS, o N8N Host, a gente vai usar aqui o editor, né, o host do editor. Aqui log, para onde que ele vai logar as coisas e tudo mais. Deixa eu ver o que é mais de importante aqui. O Node-Env aqui, produção. E é isso. E o Webhook URL ele continua mantendo aqui para esse cara. Os nossos volumes estão a mesma coisa. N8N Data vai mandar para esse cara aqui. Data Videos vai mandar para o Downloads aqui. A gente vai rodar na porta 5678. E temos essas duas networks aqui também. E aí o importante é esse, o outro passo importante é esse comando, né? Então aqui é o comando start, né? Esse comando start aqui, se você verificar lá dentro do código do N8N, lá no packages.json, lá do código principal do N8N, você vai ver que tem um comando lá start. Ele realmente inicia o N8N nesse modo editor. Ele só inicia esse cara no modo editor ali, você rodando só o comando de start. Então, beleza. Salvei aqui. E agora eu já vou tentar executar esse cara aqui, ó. Docker compose up N8N. Vamos ver o que ele vai gerar pra gente aqui. Eu não tô rodando ele background, eu tô rodando ele pra eu poder ver o log dele aqui pra ver se ele vai funcionar certinho. Pode rodar aqui, como essa máquina ela é um pouco mais fraca, ela demora um pouco mais para poder rodar esses containers aqui. Mas se você estiver rodando naquela outra máquina um pouco mais robusta lá, o comando roda tranquilão aqui, super fácil aqui de executar. Então vamos só esperar ele executar aqui o N8N pra gente ver se ele vai subir a parte do editor ali bacaninha pra gente. Beleza. Então se a gente der uma conferida aqui no log, ele fica pronto quando ele aparece aqui, ó. O editor agora está acessível através desse endereço, né? Que é aquele endereço que a gente já tinha ali. O que esse cara aqui faz? Ó? Então ele está aqui nesse endereço. E você vê que ele já está aqui, ó. Queue Setup Complete. Então ele já tá com o setup da redes ali. Ele já iniciou o Redis, então ele já conseguiu conectar no nosso Redis, já conseguiu fazer tudo que precisa fazer ali certinho e já está disponível. Vamos acessar aqui o editor para a gente poder testar essa primeira parte aqui, ó. Vamos ver aqui como é que tá o nosso DNS aqui, ó. Tá quase acabando aqui.
Beleza, então estamos aqui no editor. Se eu der um Ctrl R aqui para poder recarregar, ele recarregou certinho, sem nenhum problema. Se eu colocar aqui on webhook call, olha o que ele vai fazer. Ó, então eu tenho aqui o webhook. E o próximo passo aqui eu vou colocar um edit field, para a gente poder ver as coisas acontecendo. Ó, então tem um webhook aqui. A URL de teste, ele usa o próprio editor para poder executar. Olha só, N8N-stage. Mas a URL de produção, ele já usa o N8N-webhooks. Então nós vamos testar ele aqui. Vamos clicar aqui e eu vou... Espera, deixa eu tirar esse cara aqui, só para deixar ele executando assim primeiro. Então eu vou pegar aqui a URL de teste, vou enviar para cá, vou colocar post. O cara aqui vai ser um post também. E vou ficar ouvindo o evento aqui, ó. Ó, tá esperando o evento chegar. Vou vir aqui no body, raw, JSON. Vou colocar aqui name, Rodrigo, last name, campus. Enviei. A resposta chegou. Workflow was started. Se a gente vier aqui, a gente vai ver que ele chegou lá certinho. Beleza, esse aqui é o modo teste, tá? Então aqui no modo teste ele chegou bacaninha. O webhook URL tá aqui, ó. Esse aqui é o webhook URL de produção. Rodrigo, campus, beleza, certinho, bacaninha. Se eu conectar com esse edit field aqui, e eu vou colocar aqui agora um full name. O cara aqui vai ser o name mais espaço last name aqui, por exemplo. Mais aqui também. Beleza. Salvar esse cara aqui. Vou ficar ouvindo o evento. E vou chamar a execução de novo. Ele chamou. E aqui ele executou. Beleza? Beleza. Então vamos ativar ele aqui agora. O workflow foi ativado. E agora, se eu chamar esse cara aqui, ele vai dizer lá que ele não está registrado. Realmente, não está no modo de teste ali. É o de produção. Se a gente acessar aqui o modo de produção e tentar executar, dá lá o not found lá do nosso Nginx. Beleza? Então esse aqui é o passo que... Se você chegou nesse passo aqui, fez o passo a passo comigo e chegou nesse momento aqui, tá certinho. É isso aqui mesmo que tem que acontecer. Vamos então agora fazer a configuração do nosso webhook. Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem lá o nosso N8N rodando certinho aqui, somente esse serviço. O próximo passo, vamos deixar esse cara aqui agora. Vou dar lá um apps N8N -staging e vou executar aqui o Docker. Beleza. O próximo serviço que nós vamos colocar, volta lá no nosso GitHub. Variavelmente a gente não precisa mexer mais, a gente só vai vir aqui agora nessa parte dos webhooks. Copiar e vamos colar. Não vou passar por tudo aqui de novo, mas é basicamente a mesma coisa. A gente tem o volume aqui de onde está a instalação dos dados, né, do N8N. Toda essa parte aqui é igual, é idêntica à parte ali de cima. O que vai mudar é essa parte command aqui, ó. Então essa parte commands aqui, ele vai mandar o webhook, que ele vai executar lá N8N webhook. É o comando que ele vai executar dentro do container na hora que ele for tentar subir esse cara. Beleza, já coloquei aqui. Salvei. Cara, Oracle Proctec Apps Stage. Apps N8N Staging. Aqui agora nós vamos dar um Docker Compose Up. O nome do serviço é N8N Webhooks. N8N-Webhooks. E vamos esperar ele subir aqui. Também, por enquanto, eu estou subindo da mesma forma aqui. Opa, esse cara aqui acho que eu não salvei. O W agora sim. Underline aqui, ó. Mesma coisa. Vamos esperar ele executar tudo aqui para a gente poder ver o que vai acontecer.
Ó, aqui a gente viu que enquanto ele já está subindo aqui, ele agora manteve o nosso N8N-1 aqui e ele subiu o N8N Webhooks-1 aqui. Ele está configurando essa nova instância do N8N, novo container do N8N dentro do Docker ali. Ah, uma coisa importante aqui que eu esqueci de dizer é que o webhook ele está rodando na porta, cadê? Na porta 5679 e 5678. Esse segundo aqui é dentro do container. Então, dentro do container, o N8N está rodando na porta normal dele ali, default 5678, mas para fora do container é a 5679. Por quê? Porque se eu tentar rodar isso aqui na 5678, ele vai conflitar com o outro lá que também está na 5678, tá? Então, você precisa subir em duas portas separadas ali, dentro da sua instância. Então, beleza. Então, o N8N está rodando aqui, beleza. E aqui você vê que o log que ele dá aqui já é esse aqui, ó. Webhook Listener Waiting for Requests. Então, o webhook ele já está esperando requisição. Beleza? Então, o nosso webhook aqui já está, teoricamente, funcionando. A gente pode fazer um teste aqui. Obviamente não vai funcionar, mas a gente pode testar aqui para ver o que vai acontecer. Ele deu lá o not found lá do Nginx. O que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar no nosso Nginx esse novo cenário. São duas coisas que a gente precisa configurar. Vamos lá. Vamos dar um sudo -s para a gente acessar como root. E o nosso Nginx fica dentro de /cd etc Nginx sites available. E aqui a gente tem os domínios que estão disponíveis. Então a gente tem o nosso N8N-staging progtech aqui. A gente vai criar um N8N-staging.progtech.com.br. Beleza? E aí a gente pode vir aqui, novamente, dentro da nossa pasta, tem um Nginx, você vai colocar esse default webhooks.conf aqui, ó. Pode copiar esse cara todo aqui, do jeito que ele está aqui. E subir aqui. E aqui nós vamos colocar o domínio. Deixa eu só dar um save aqui. Opa. 2.w para salvar, 2.q para poder sair. Vou dar um cat nesse cara aqui, a gente vê como é que está a configuração. Ó. A configuração do server name está desse jeito aqui. Ó. Vamos copiar ele aqui para a gente poder fazer igualzinho lá. Webhooks. Então aqui nós vamos colocar esse aqui. Vai ser n8n-webhooks-staging e www.n8n-webhooks-staging. E a gente pode matar esse cara aqui, responder na porta 80. Beleza. E aí nós vamos entrar dentro do Sites Enabled. E agora nós vamos colocar ele aqui. ln, que é o link simbólico, -s, /etc, nginx, sites available, webhooks. Ele está aqui agora funcionando. E nós vamos simplesmente dar agora um /etc init.d nginx restart. Vamos reiniciar o serviço do nginx aqui para o nosso domínio. Beleza. Um último passo aqui agora que a gente precisa fazer é acessar aqui o nosso GitHub, YouTube, cd commands, e aqui nós vamos colocar aqui o install searchbot. Precisa passar acho que o domínio aqui, ó. Então vai ser n8n-webhooks-staging.progtech.com.br. E ele vai instalar o certificado do SSL para a gente poder acessar os webhooks através de HTTPS também. Aí aqui espera a instalação. Beleza, quando ele der essa mensagem aqui, ó, Successful Deployed Certificate, ele já deployou o certificado para esse endereço aqui. Vamos até copiar ele aqui, ó. A gente poder acessar no nosso browser lá para vocês verem como que o webhook fica. Mas a gente precisa dar agora um sudo init.d nginx restart para poder aplicar também o SSL ali para o nosso novo domínio que a gente configurou. Beleza. Configurado. A gente acessar esse cara aqui agora. Ele dá esse cara aqui, ó. Então a gente não consegue acessar ele, que é not get. A gente não consegue acessar o nosso N8N através dos webhooks diretamente. Então não é como o editor. Então o editor fica aqui e o nosso webhook, mesmo ele estando configurado aqui, esse aqui é o erro que ele vai dar, tá? Você vê aqui, ó, os logs, ó, ele nem loga nada, ó. Mas agora nós vamos fazer uma requisição usando aqui o nosso Postman. Mesmo cara aqui. Pá.
Enquanto ele está fazendo a requisição, a gente pode olhar, ó. A gente vê que ele já recebeu aqui, ó. Workflow was started. Perfeito. Webhook configurado. Vamos analisar aqui um pouco logo para vocês verem o que acontece, ó. Recebeu o webhook post para o path tal. Ele iniciou o heads do N8N e colocou a execução de ID 162 dentro do heads lá. Então aqui, ó, Include Execution 162 Job 1. Então ele já colocou o job na fila. E aí, ele vai executar o job? A gente tem agora o editor e tem o webhook. A gente ainda não configurou os workers. Vamos ver como é que fica lá no nosso editor. Nosso editor vai ficar dessa forma aqui, ó. A gente vir no Executions, ele fica desse jeito aqui, ó. A execução está enfileirada. Então foi enfileirada aqui a 1h da manhã e fala que ele vai começar em breve. Esse cara vai ficar aqui. Enquanto não tiver o worker rodando ali, ele vai ficar esperando executar. Até quanto tempo? Até 720 horas, que é o que a gente configurou lá. Se você quiser que ele fique menos tempo, que ele fique mais tempo, é só você configurar certinho lá. Uma coisa interessante, né, e uma coisa importante aqui de dizer, é que o Redis, ele é um banco de dados que ele executa na memória, tá? E aí tem várias formas de você configurar o Redis. Aqui eu não fiz nenhuma configuração em específico. O nosso Redis aqui, ele tá mais ou menos persistente, que eu acho que é o default dele ali. E aí a latência dele é um pouquinho maior do que quando você configura ele sem persistência. Se você configurar ele sem persistência, sempre que o Redis sobe, ele sobe todos aqueles dados ali na memória e fica ali na memória o tempo que for necessário. Se houver algum restart ali do Redis ou um restart da máquina, ele mata tudo que tiver ali na fila, né? Teoricamente, ele mata todos os dados que tiverem ali e começa de novo do zero, tá? Então, vai depender do caso aí, como que você vai querer utilizar o Redis, vai depender da escala que você tiver. Se você estiver utilizando essa arquitetura que nós estamos usando aqui nos nossos servidores, é uma arquitetura simples, que a gente tem tudo dentro do mesmo servidor, mas não é a ideal para um ambiente de produção quando você pensa em uma escala muito grande, tá? Quando você pensa numa escala muito grande, o ideal é você ter um serviço do Redis externo, pode até ser uma VPS mesmo, ou um serviço gerenciado ali na AWS, na GCP ou qualquer outra cloud dessa. A Oracle acho que também oferece serviço de Redis ali, mas o ideal seria você rodar o serviço lá, o Postgres também rodar um externo do seu servidor e os seus servidores rodarem só a sua aplicação ali, tá? E normalmente é uma aplicação, uma só, para o editor. Webhooks você pode escalar e os workers também você pode escalar normalmente ali. Essa é a arquitetura recomendada. Então, beleza. Então, do jeito que a gente queria tá aqui. Próximo passo e último, nós vamos novamente vir no nosso arquivo aqui. Vamos pegar ele aqui e vamos executar agora. Vamos executar agora os workers aqui, ó. Então eu vou copiar toda a parte do workers aqui e vou jogar para cá. Mesma coisa, configurações semelhantes para todos eles, tudo certinho, toda a configuração aqui normal, e a única coisa de diferente vai ser aqui worker, o comando worker e a concorrência de 5. Salvei, executei. E agora eu vou rodar aqui. Eu vou rodar nesse cara aqui. cd apps, n8n staging, docker, compose, up, n8n worker. Beleza, então se a gente vê aqui agora, olha o que aconteceu. Ele executou. Worker is ready. Ele falou qual que é a versão ali. Concorrência 5. E já pegou o job lá, ó. Worker started execution. Executou. Então executou o node de webhook. Executou o node de edit field. Finalizou a execução. E ele mostra aqui que finalizou a execução. Se a gente voltar aqui então no nosso cara. E tá aqui. A gente vê que a execução agora foi finalizada. Então ele pegou aqui os webhooks. Os dados que a gente mandou. E o edit field. Ele passou o cara para lá. O que nós vamos fazer aqui agora para a gente poder testar? Vou colocar aqui Rodrigo 2. Vou rodar. Rodrigo 3. Rodrigo 4. Rodrigo 5. Rodrigo 6. Aqui, cara, você pode fazer um script Python aí para poder mandar um monte de coisa para fila lá. Você vai ver as coisas. Olha aqui. Olha a velocidade com que ele foi executando. Ó. Ele já foi puxando e já foi executando. Já foi puxando e já foi executando. Então, antes de eu terminar todas as execuções lá, ó, demorou 77 milissegundos, 80 milissegundos. Aqui a gente já conseguiu fazer com que ele respondesse de forma bem rápida. Aí, ó. 3. Aqui é interessante, ó, que ele tem essa parte de logs aqui. Isso aqui é recente do N8N. Eu não tinha reparado ainda, não. Você não precisa necessariamente entrar dentro do nó igual a gente faz aqui para poder ver
os logs, né? Você pode simplesmente subir essa parte de logs aqui, aqui você vê eles acontecendo aqui, ó. Então, Rodrigo 3, Rodrigo Campos 4, Rodrigo Campos 5, Campos 6 e o Rodrigo Campos 7. Beleza? Então é isso. Então essa parte da configuração aqui está 100%. A única coisa que a gente vai fazer aqui agora, eu vou mostrar para vocês como a gente escala esses workers. Se eu quiser ter mais workers executando ali, a gente pode colocar mais workers executando na mesma máquina, tá? Então primeiro, eu vou parar tudo aqui. Bom, parei tudo. Então a gente agora só está executando aqui o Postgres, o Redis e o nosso PG admin. E aí a gente pode subir. Eu coloquei aqui um comando que a gente pode subir quantos workers a gente quiser. Ele está dentro desse arquivo readme aqui, dentro dessa pasta do vídeo ali. É isso aqui, ó. Docker compose up -d, menos scale e quantos workers eu quero. Eu vou executar aqui com 3 workers, ó. Aí ele vai subir, ó, workers 2, workers 3, que ele está criando esses caras. E ele vai subir o workers 1 e o workers 1, o N8N1 e o webhook 1 também. Olha lá, ó. E aqui a gente vê, ele agora fica com 3 workers, ó. 1, 2, 3. Ou seja, cada um desses aqui vai executar dentro de um processo do nosso sistema operacional. E cada processo desse aqui executa 5 concorrências. Para esse caso nosso aqui, você está vendo que a máquina está até meio travada, ó, ele está demorando aqui para poder trazer os resultados. Porque essa máquina, como eu falei, é uma máquina bem ruim, né? Uma máquina bem pequena. O limite de memória dela, por exemplo, é de 1 GB de memória. Então, cada um desse aqui, ó, já está executando aqui quase 100. Então, a gente já tem agora 5, 6, 7 serviços rodando aqui quase 100 mega de memória, ele já vai começar a consumir o nosso limite. Agora, se você tiver uma máquina um pouco mais robusta, é super tranquilo você subir ali com 2, 3, 4, 5 workers ali, tá ligado? E, obviamente, você pode escalar isso horizontalmente ali depois, colocando esses workers para executar em outras máquinas. A única coisa que é importante você ter é que eles têm que subir apontando para o mesmo Redis, apontando para o mesmo Postgres e com a mesma configuração do editor e do webhook lá, tá? Para ele poder saber que aquele worker é daquele webhook, é daquele editor ali. Mas é isso, ó. Já subiu todos esses caras aqui. Se você quiser descer para 2, você roda esse comando aqui novamente. Ele vai simplesmente parar o worker 3, que é o último ali que ele subiu, né? Então ele subiu o 1, 2 e o 3. Quando eu tinha 3, quando eu pedi para subir 2, ele tá matando aqui o 3, ó. Então tudo isso aqui tá rodando e ele tá parando o nosso worker 3 aqui, tá? Ah, mas tem algum problema e tudo mais? Cara, não tem problema. Esse passo que ele tá demorando aqui para poder remover, para poder abaixar, exatamente porque ele joga uma mensagem para esse worker de que para ele não puxar novas tarefas para poder executar. Então, se tiver alguma coisa executando ali, ele vai continuar executando, mas ele não puxa novas tarefas. Então, ele fica ali parado. Na hora que ele acaba de executar, ele mata, né? E aí agora ficam só 2, ó. Ficou aqui o N8N Workers 1 e o N8N Workers 2. E é isso que funciona ali por detrás dos panos. Beleza? Bora agora para a configuração lá utilizando o nosso EasyPanel no nosso ambiente de produção. Bom, para o nosso ambiente de produção aqui então, já vou até entrar dentro da máquina aqui. Oracle ProgTech Apps. Essa máquina aqui já é uma máquina bem mais robusta, as coisas vão ser bem mais rápidas aqui, ó. Nós temos 24 GB de memória nela. Beleza. A gente pode simplesmente rodar aqui um Docker Stats para a gente poder ver o mesmo processo acontecendo nessa máquina. Bom, então a gente tem aqui os serviços que a gente tem configurado lá, nosso blog, N8N, o Evolution API, PGAdmin, Postgres, o Evolution API Redis. Então a gente tem um Redis aqui do Evolution API. A gente não tem o nosso Redis aqui configurado para o nosso N8N. Seria bom a gente configurar um para ele aqui. Então a gente tem esses caras aqui rodando. E o EasyPanel lá também, tá? Então vamos deixar esse cara aqui assim por enquanto. O primeiro passo que nós vamos fazer, dentro do nosso produto do N8N aqui, nós vamos criar templates. Vamos criar aqui um Redis. Tá aqui. Aqui, ó. Service, Redis. Redis. Redis 7. Vou colocar a imagem 7 dele aqui. Não vou colocar 100 aqui, que ele vai gerar um random para mim. Beleza, o Redis já está configurado, já está rodando. Se a gente voltar lá no nosso cara aqui agora, a gente vai ver que dentro do nosso projeto N8N tem o Redis executando lá. Beleza, certinho. Aqui estão as credenciais dele, ó. Senha.
porta e tudo mais. Ela não está exposta, né? Então, não tem nem problema a gente usar a senha aqui, porque como ela não está exposta, ela não vai aparecer no nosso servidor lá. E a gente tem então o nosso N8N aqui, que é a base. Esse cara aqui vai ser o editor, tá? Vai ser a parte do editor que a gente vai configurar. O N8N que a gente configurou inicialmente ali, a gente vai deixar ele como editor, assim como a gente fez no nosso serviço lá do nosso staging. Então, beleza. Vamos parar aqui. Stop. Vai ver aqui que ele já sumiu. Já foi de ralo já o nosso N8N. Se a gente tentar acessar o nosso workflow aqui, ele dá aqui o service not started lá no nosso Easy Panel. Beleza. Como que nós vamos configurar aqui? Inicialmente, nós vamos pegar aqui as variáveis de ambiente. Vou colocar assim, para a gente poder fazer da forma correta. Mesma coisa, você vai pegar todas essas variáveis de ambiente que estão aqui. Nós vamos substituir os valores. Aqui. Só que aqui, em vez de 2 pontos, vai ser igual. Joga para cá. Joga para cá. E você vai substituir tudo por igual, tá? Vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, beleza. Eu já configurei tudo aqui, mas eu ainda não configurei as portas, não configurei nada certinho. O que eu vou fazer? Vou abrir um outro aqui, antes de eu salvar aquele lá. E vou vir aqui nas portas, ó. pgadmin. Posso pegar aqui, né? Port. Host. Vai ser esse aqui. Database N8N. User. Password. dbtype, beleza. Aí o Redis, vamos ver lá no Redis como é que ele configurou. Redis, Credentials, User, se for. User default, Password. Vai colocar esse cara aqui. Host, N8N Redis aqui. E o port, que é 379. Que é a porta default dele. Beleza. Execution Data Max Age. A gente pode pegar lá do nossa variável de ambiente aqui. 720. Colocar ela aqui. True, América, Editor Base URL. Esse Editor Base URL é essa URL daqui. HTTPS, N8N, Progtech, pá. O host vai ser só o N8N.progtech. O Editor File Location aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui. E o webhook URL a gente vai colocar agora para esse cara aqui. Só que vai ser N8N-webhooks. Esses caras aqui você pode matar, ou se você quiser simplesmente comentar assim para não perder as configurações ali, se precisar fazer um rollback, alguma coisa nesse sentido, você pode comentar. Vou deixar comentado aqui por enquanto. Beleza. Vou salvar e vou deployar aqui pra gente ver o que vai acontecer. Ah, a gente viu que faltou uma configuração aqui, ó. A gente viu que ele não deployou. Lembra-se que lá na configuração que a gente tinha aqui, a gente roda esse cara aqui com o comando start, tá? Porém, aqui no editor, tem Advanced e o comando aqui nós vamos colocar N8N Start. Se não me engano, acho que é assim mesmo, ó. Vamos salvar aqui. Vamos dar um deploy aqui para ver se agora vai. Beleza, agora deployou certinho. Ficou faltando um passo aqui que eu não mostrei, que é o seguinte. Vai ter que entrar aqui dentro do servidor. Você vai rodar isso aqui, ó. Docker volumes list. Docker volume list. Dentro dele, vai mostrar aqui onde é que está o volume do N8N. Vai copiar aqui esse cara e vai rodar o comando docker volume inspect. Esse cara aqui. Ele vai mostrar aqui, dentro desse device aqui do EasyPanel, onde que está os arquivos do volume
daquele container. Aliás, daquela imagem, né, no caso. Não, é do container mesmo. Então, sudo "-s", eu vou dar um cd para essa pasta aqui. E aqui estão os arquivos aqui do N8N, ó. Você vê que ele criou aqui a pasta logs, ó. E criou lá o N8N editor 01, que foi o cara que nós colocamos aqui na variável de ambiente, ó. Cadê aqui, ó? Colocamos aqui na variável de ambiente esse cara aqui. Se eu der um tail-f aqui nele, e agora eu rodar esse cara aqui, ó. Vamos ver se vai mostrar aqui pra gente o log. Ah, era pra ter mostrado, não mostrou, não sei porquê. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um cat aqui nele aqui pra ver. É, aqui ele exibe o log, ó. Então o log, tail-f, esse cara aqui. Aí, agora sim, ó. Ó, eu rodo aqui, ele executa certinho aqui, beleza, as coisas. Só que, pra funcionar, você tem que vir aqui, dentro do volume lá do data, e nesse arquivo config, você dá um cat nele, você vai ver esse encryption key. Você vai pegar esse encryption key e vai lá no Easy Panel e aqui você vai colocar esse N8N encryption key e colocar esse cara aqui. Certinho. Agora eu posso até desfazer esse cara aqui. E no Advanced você vai colocar o comando N8N start, beleza? Aí deu start aqui, deu deploy, ele vai subir. Então a gente viu que ele já subiu o nosso workflow aqui, a parte do editor. Então beleza, então vamos fazer aquela mesma teste que a gente fez da outra vez. Add first step on a webhook call. Edit fields. Vamos colocar aqui, ó. Então, a URL de teste continua sendo para o nosso editor e a de produção agora é N8N-webhooks. Beleza? Então, beleza. Então, o que nós vamos fazer? Essa de teste aqui, copiar, passar para o post aqui, né? Ficar ouvindo. Vamos enviar para cá e vamos fazer o mesmo teste aqui, ó. Beleza. Chegou certinho aqui o nosso post. E agora no Edit Field nós vamos colocar aqui de novo o name. Vai ser o name mais espaço mais o last name aqui. Executou aqui certinho. Beleza. E agora nós vamos ativar esse workflow. Esse workflow está ativo. E agora tem esse cara aqui que nós vamos executar para chamar aqui o webhook. Executamos. Ele não existe aqui, ó. Beleza? É isso que a gente queria mesmo para esse caso. Agora nós vamos criar um outro N8N e vamos duplicar a configuração. Então, beleza. Estamos aqui dentro do nosso serviço. Nós vamos colocar um mais. Template. N8N. Nós vamos chamar ele de N8N webhooks. A imagem vai ser o latest. Não tem mais como a gente fazer nada, nós só vamos dar um create aqui. Vamos para o projeto. Ele está tentando subir, ó. Já está até subindo aqui, nós vamos parar. Ele tentou executar aqui, ele rodou algumas coisas, ó. Rodou o webhooks aqui dentro desse cara. Fez um migration aqui para dentro da base de dados lá e tudo mais. Beleza? A gente não precisa se preocupar com isso. Nós vamos simplesmente vir aqui no environment. Ó. Aí a gente volta aqui nesse cara. Vem no environment aqui. Copia tudo que está aqui. E joga para cá. A única coisa que vai mudar é que o NHN host agora vai ser traço webhooks aqui. Aqui nós vamos mudar para webhooks 01 log. O webhook vai ser esse aqui. O resto aqui das senhas, os negócios aqui tá tudo certo. Vamos salvar. E aqui na parte do avançado. O domínio também a gente vai configurar. Mas vamos aqui, ó. Na parte do avançado, nós vamos rodar o comando aqui, N8N webhook. Salvei aqui também. Domains. Editar. Nós vamos colocar N8N
webhooks.progtech.com.br. Vou voltar nesse cara aqui, ó, nos domains. É isso, ó. Certinho. E aqui agora nós vamos colocar n8n-webhooks.progtech.com.br www. E aqui 5678. Ah, por que aqui você está usando 5678? Aqui também é 5678 e eles funcionam certinho. Porque aqui eu não estou expondo as portas para fora. Como eu não estou expondo as portas para fora, os dois rodam na mesma porta internamente dentro do container. Então, beleza. Configurado aqui. Configurado aqui. Configurado aqui. As variáveis de ambiente estão configuradas. E aqui já está com os webhooks também. Vamos colocar um start aqui. E ele já está indo lá, ó. Command webhook not found. Beleza, mais uma vez descobri qual era o problema aqui também, mais uma vez. Aqui no Advanced, N8N webhook mesmo, esse é o comando mesmo que a gente vai executar. Porém, o que acontece? A gente tem aqui nas nossas variáveis de ambiente, a gente colocou o nosso encryption key como sendo esta aqui. E se a gente for ver aqui dentro do volume do N8N webhooks, que ele cria, né? O encryption key não estava ela. Então você pode editar esse arquivo config aqui e conseguir colocar ele aqui, beleza? Então para poder chegar aqui mais uma vez, ó. Vamos acessar aqui. Docker, volume, list. Aí ele vai listar todos os volumes. Você vai pegar o volume do webhooks. Docker, volume, inspect. E aí coloca ele. Vai pegar essa pasta aqui. Copy. Você pode dar direto isso aqui, ó. Sudo vim /config. Você vai acessar aqui para poder editar o arquivo, tá? Esse aqui tem que colocar o mesmo para todos os serviços. Beleza? Então, beleza. Então, temos aqui agora... Opa, aqui eu já tô... Beleza. Então, temos aqui agora... Ó, o serviço subiu do N8N Webhooks. Mostrou lá, Webhook Listener Waiting for Requests. Então, ele já está esperando aqui por requisições. Vamos ver aqui como é que está aqui agora o nosso cara, ó. Vou executar aqui. Workflow was started. Se a gente voltar aqui no nosso N8N, vamos aqui nas executions, vamos ter aquele mesmo cenário que a gente teve no nosso ambiente de staging. Então é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer, tá? Vai ter que criar agora os workers e, no caso, a gente vai simplesmente precisar fazer essa troca do encryption key aqui. Então vamos lá. Temos aqui o N8N webhooks aqui rodando, o N8N normal aqui. O que esse cara aqui vai fazer? Ó, e a mesma coisa, ó, vamos pegar esse cara aqui, domain, aqui ó, vamos abrir aqui, ele também vai ter que dar aquele erro lá, beleza, certinho. Então vamos vir aqui, serviço, template, N8N, vamos colocar aqui N8N workers, a imagem é a última, latest, e vamos criar. Vamos para o projeto e já vamos parar ele aqui. Vamos rodar aqui um inspect, list, ó, ele já rodou ele aqui. Vamos dar o docker. E na verdade, ó, se a gente executar simplesmente esse cara aqui e trocar esse N8N webhooks por workers aqui, já vai funcionar, ó. Beleza, você viu que ele criou outro, ó. O que nós vamos fazer antes? Nós vamos dar um catch. Cara aqui. Sudo catch. Aí a gente copia ele aqui. E damos um vim nesse cara aqui. Edita aqui o encryption key. Com o outro lá. Bacaninha. Beleza. Feita essa configuração aqui. No worker, a gente não tem nenhum apontamento de domínio, tá? Então, se a gente vier aqui nos domínios, ó, ele tem um apontamento aqui, a gente pode remover ele aqui depois. Mas, inicialmente, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no environment. É a mesma coisa. Vamos vir no webhook. Environment. Vamos copiar todos esses environments daqui para cá. Vou só conferir aqui se é isso mesmo. Na verdade, aqui, ó, nosso Docker Compose YAML. Webhooks. Workers.
Host, mandando para o editor. O host, na verdade, está mandando para o editor. Aqui. O host está mandando para o editor aqui. Deixa eu ver o que mais. Log level. Ah, o arquivo aqui também. Workers. Encryption key está aqui certinho. O resto está aqui certinho. Esse cara aqui também acho que não precisa. É das variáveis de SMTP. E também não precisa, mas acho que não tem problema não. Pode manter elas lá. Beleza. Salvou aqui. Vem no Advanced. Nós vamos colocar agora N8N worker traço traço concurrency é igual a 5. Salvou. Vamos aqui no domínio, esse domínio que nós vamos remover também. E aí a gente pode agora dar um start e dar um deploy aqui para a gente ver o que vai acontecer. Está executando aqui o config. Recebeu aqui o argumento, ó. Cadê? Aqui, ó. Worker com as flags concurrency 5. E ele já está lá, ó. Is now ready. Vamos ver aqui se ele vai executar. Tá lá. Executou o nosso passo que estava aguardando. Vou voltar aqui. Aqui ele acabou não logando nada. Vamos fazer de novo aqui, ó. Fazer aquele mesmo teste. Rodrigo 1 campus. Rodrigo 2. Rodrigo 2 de novo. Rodrigo 3. Rodrigo 4. Rodrigo 5. Todos eles executando aqui de forma paralela. Beleza? A gente viu nos logs aqui, né? Tá, Rodrigo 3. Rodrigo 4. Rodrigo 5. Então, se a gente voltar aqui no nosso servidor, a gente vai ver que eles estão rodando aqui, ó. Postgres, pgadmin, Redis, N8N, N8N webhooks, N8N workers. E como é que a gente escala aqui? Aqui é um pouquinho mais fácil. A gente pode simplesmente vir aqui no nosso EasyPanel. Vou até fechar esse aqui, ó. Então a gente já tem os três rodando aqui bonitinho, do jeito que a gente queria. A gente pode vir aqui dentro do workers. Vem aqui dentro do advance. E vamos colocar aqui 3 réplicas. Vou salvar. E vou dar um redeploy aqui. Temos lá Workers 1, Workers 2, Workers 3. A gente rodar aqui 10 e 12. Voltar aqui nos nossos executions. Eles já executaram aqui, ó. 12, 11 e 10. Beleza? Bom, então é isso. Então, a instalação, a gente já fez então o nosso passo aqui, foi a instalação no nosso servidor, no nosso ambiente de staging. Fizemos a instalação no nosso ambiente de produção. E agora nós vamos fazer o próximo passo, que vai ser simplesmente como que a gente atualiza o nosso N8N. Eu vou fazer só no servidor de produção, mas no nosso servidor de staging é exatamente o mesmo processo, tá? Bom, então, como que funciona? Temos aqui o nosso N8N, a gente pode até checar aqui, ó, N8N.io. Ele tem aqui, ó, docs, documentation. Vou procurar aqui o N8N GitHub. Cara aqui, ó.
Se você entrar aqui no GitHub do N8N, você tem aqui os releases. E aqui ele mostra quais são os últimos releases. Ó. Já tem o 1.109.0 no pré-release. Mas o pré-release do 1.108.1. Mas o latest aqui, ó, tá no 107.4. E se a gente verificar aqui, dentro dos settings, nós estamos no 108.1. Ah, esse cara aqui já tá já no servidor, na versão nova. Por conta dos deploys que a gente fez ali, por algum motivo, ele caiu aqui no 108.1. Não sei se deveria. Vamos ver aqui. Docker Stats. Aliás. Docker Images. O latest dele tá pra aquele cara lá mesmo. Aí esses caras que ficaram aqui, ó, sem nome, sem nada e tudo mais, a gente pode simplesmente pegar o ID deles e dar um docker RMI-F. Esse RMI é de Remove Image. Então ele removeu a imagem. Docker RMI-F e vou remover essa do heads aqui também. Docker Stats. Aliás, Docker Images. Aqui acho que ele não tá deixando rodar não. Docker RMI var. Porque já tem algum container que tá usando esse cara aqui. E eu acho que é o heads do Evolution API. Mas beleza, ó. Então, se eu der um docker pull nesse cara aqui, ele já me fala que eu tô com a última imagem, tá? Então é exatamente isso aqui que a gente faz, tá? Você dá um docker pull, na imagem, e aí você simplesmente vem aqui. Mas engraçado, ele tá falando que tá na versão 1.108.1, né? E a versão latest aqui tá na 1.107.4, ou seja, ele tá usando uma versão que não é a oficial. A não ser que eles lançaram essa versão não oficial aqui, tá? Aliás, a não ser que eles lançaram essa versão aqui como oficial, mas não trocaram aqui ainda. Tá com cara de ser isso. Vamos testar lá no nosso outro ambiente, pra gente poder ver. SSH, Oracle, Progtech, Apps Stage. Ó, esse cara aqui, o que nós vamos fazer? E aqui nós vamos acessar também, ó. N8N-staging.progtech.com.br. Vamos ver se esse cara aqui atualizou automaticamente lá. Eu acho que não. Esse aqui eu acho que na hora de subir os outros N8N lá, ele já baixou a imagem, a última imagem lá, e aí por isso que já ficou salvo. Mas esse cara que eu não baixei, ó. 1.106.3. Essa é a versão que tá nesse cara aqui. O que você vai fazer? Simplesmente vai entrar aqui. Vai dar um Docker Images. Ele vai mostrar pra você todas as imagens lá. Essa imagem aqui é a imagem latest que ele tem. Vai pegar o nome dela, do jeito que tá aqui, ó, dentro desse repository. Docker pull. No nome dela, ela vai baixar a última versão, ó. Ela já tá baixando aqui a última versão. Esse passo aqui demora um pouquinho. E aí, assim que acabar aqui, eu mostro qual que é o próximo passo ali, que a gente simplesmente vai ter que baixar os containers ali do N8N e subir novamente. Bom, acabou aqui de baixar a imagem. A gente vai entrar lá no nosso apps N8N Staging. E vamos dar aqui um docker compose down N8N, N8N webhooks, N8N workers. Beleza? Docker stats. Tá sem os serviços e a gente vai subir agora com docker compose up -d --scale N8N -workers. Beleza, depois que subiu os serviços, ele vai mostrar lá a versão 1.108.1. Então, de fato, eles ainda não atualizaram aqui, ó. O latest aqui tá no 1.107.4, mas o latest, na verdade mesmo, já tá para esse 1.108.1. A imagem do Docker já está apontando para esse pré-release que eles ainda não atualizaram aqui na documentação. Bom, pessoal, mas é isso. Eu espero que você tenha curtido aí esse vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho longo ali para poder fazer as configurações do N8N usando workers, usando webhooks, usando o editor ali, tanto no EasyPanel quanto ali no Docker Compose, né, os dois ali de forma bem tranquila, bem simples ali de fazer. Você já fica pronto para poder escalar. E o que eu falei ali no início do vídeo sobre o bônus é isso, né? Eu vou fazer um vídeo bônus, eu vou colocar lá no meu blog, é só acessar lá blog.progtech.com.br e vai ter um post lá relacionado a esse vídeo. E eu vou começar a fazer isso com um pouquinho mais de frequência. Eu vou começar a colocar alguns posts lá para ficar mais fácil de vocês conseguirem entender alguns fluxos ali também. E dentro do post relacionado a esse vídeo vai ter um outro videozinho que vai estar exclusivo lá para o nosso blog, que eu vou ensinar ali a utilizar o Evolution API usando o Docker Compose ali no nosso ambiente de staging, porque aqui no EasyPanel a gente já tem ele instalado. Mas eu vou também fazer um fluxo de automação ensinando vocês a configurar backup
pro nosso Postgres ali, tá ligado? Então o banco de dados que a gente tem ali, é sempre bom a gente ter backup disso. Então a gente vai guardar isso no S3, vai guardar no Google Drive. Nós vamos fazer um workflowzinho aqui dentro do nosso N8N para poder periodicamente fazer esse backup do nosso banco de dados. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixa aí o joinha, se inscreve para assistir os próximos vídeos. A gente se vê então na próxima. Um abraço e falou!